Pessoal, saudações, tudo bem com vocês? Como é de costume, deixo aqui o meu bom dia quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui para começarmos um assunto que será debatido, tratado, analisado com vocês no decorrer agora deste nosso segundo bimestre, né? Nós trabalhamos com a ciência política e com a teoria geral do Estado com maior afinco para primeiro bimestre, não é? Estamos aqui começando o conteúdo para A2, e como vocês mesmos bem sabem, nós temos aí a ciência política e temos também cidadania e direitos sociais no Brasil. Então, agora temos aí um assunto voltado para essa questão de cidadania, direitos humanos, questões de direitos sociais no Brasil. Essa é a nossa finalidade para segundo bimestre, tá certo? E aí, o que nós vamos buscar, então, aqui com vocês, a partir de agora, é tentar compreender essa questão da essência da cidadania e como que a cidadania e a situação dos direitos sociais no Brasil se entrelaçam, como que está tudo aí conectado, ok? Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho algumas situações de evolução da cidadania do decorrer dos tempos, ou seria uma questão de uma evolução da percepção das pessoas para com a cidadania? Acredito que é algo mais a ser aqui apontado com vocês. Então, para isso, nós temos uma situação que é interessante, que é buscar tentar compreender essa questão da cidadania no decorrer dos tempos, na evolução dos direitos humanos, tá certo? Então, olha só, as nossas 3 primeiras aulas, agora deste segundo bimestre, tratarão deste assunto. Então, eu vou até aqui, como já está projetado aí para vocês a tela, passar quais são os pontos das nossas 3 primeiras aulas, né, dessa aula de hoje e das nossas próximas 2 aulas no que tange a conteúdo. Então, olha só, hoje, como está colocado aí para vocês, falaremos sobre Revolução Francesa e sobre a questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É uma situação que vai fazer com que a gente compreenda bem essa evolução dos direitos humanos, tá certo? Então, a gente vai buscar compreender aí, com base em fatos históricos, essa percepção de direitos humanos. Depois, aula que vem, temos Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal sempre focando na questão da cidadania, certo? Mais uma vez enfatizo, estamos aqui buscando compreender a situação de cidadania e direitos sociais, não é? Então, na aula da semana que vem, falaremos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e como nós vamos conseguir encontrar e sistematizar a situação da cidadania dentro desse diploma universal que foi aí promulgado no âmbito da Organização das Nações Unidas, ok? Nós temos, na terceira aula, Constituição da República Federativa do Brasil e a intenção é justamente verificarmos como que a cidadania ela é tratada e ela é trazida, ela é analisada ou ela é posta pela Constituição Federal. Então, a partir de hoje e para as próximas 2 aulas, a nossa finalidade é o quê? Essa questão de uma evolução da percepção da cidadania de uma certa forma no Ocidente, para nós aqui Brasil, considerando aí o foco que é cidadania e direitos sociais no Brasil. Tá certo? Então, a partir de agora, como eu tinha comentado com vocês, a finalidade é analisarmos aí tópicos voltados, questões voltadas para a cidadania, direitos humanos, num primeiro momento ali com apontamentos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não é? Então, a gente tem aí uma situação de buscarmos compreender desse documento que foi elaborado à época da Revolução Francesa, aí datada de 1789 para 1799, a declaração foi publicizada no ano de 1789, como que ela traz impacto para a gente. Então, uma das coisas que eu até coloco aqui para vocês é a seguinte: a finalidade da gente analisar situações históricas é justamente para poder compreender como estamos hoje e como nós podemos caminhar e progredir, tá certo? Então,
Primeira situação já colocada e posta, nós temos aí um documento, nós temos aí um diploma norteador, nós temos uma questão de um texto que traz para a gente uma base principiológica muito forte, que vem a ser essa declaração, datada aí do ano de 1789, à época da Revolução Francesa, e que também foi inspirada, né, na declaração da independência das colônias norte-americanas no ano de 1776. Então, nós tivemos aí, um pouco antes, todo um movimento ali das colônias norte-americanas no que tange essa questão da independência. Temos um documento que tem 17 artigos, tá certo? E esses 17 artigos, eles versam sobre situações voltadas a questões de essência humana. E eles possuem uma base, uma pegada principiológica muito forte. Pessoal, geralmente, declarações no plano internacional, elas trazem muitos princípios. Então, todas as vezes que falarmos aqui com vocês sobre declarações, nós estamos falando sobre um documento internacional que traz muitos princípios. Via de regra, e olha só, o que eu vou dizer aqui agora vai ser interessante para a nossa próxima aula. Via de regra, as declarações, elas não geram obrigações, elas trazem realmente parâmetros a serem seguidos, mas não vinculam, elas não são obrigatórias. Por esta situação, declarações, pela maioria da doutrina, elas não são tidas por tratados, tá? Ou tratados internacionais. Muitos autores falam tratados, outros falam tratados internacionais. Por quê? Porque um tratado, isso nós já comentamos na época aí do primeiro bimestre. Um tratado, pessoal, ele possui uma relação obrigacional. Via de regra, um país que está vinculado a um tratado, ele tem a obrigação de fazer alguma coisa, não fazer alguma coisa, entregar alguma coisa, né, prestar contas. As declarações, elas não possuem esse teor, elas realmente têm um cunho aí de princípios, de guias, realmente assim, de uma situação para poder trazer orientações, tá? E realmente não tem uma força vinculante aí, obrigatória, como os tratados possuem, tá? Um ponto interessante também aqui colocado nessa tela é essa tríade aí da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né? Olha só, coloquei até aí gerações barra dimensões de direitos. Bora agora mesclar esses dois assuntos: liberdade, igualdade, fraternidade e gerações ou dimensões de direitos. Pessoal, é o seguinte, nós temos uma situação de quem estuda direitos humanos, busca tentar compreender mais situações sobre cidadania, né, sobre questões de direitos fundamentais, agrupar conjuntos de direitos para poder ficar mais fácil de analisar e entender, tá? E essa questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade foi realmente um conjuntinho de palavras bem bacana e interessante para vincular conjuntos de direitos a cada palavrinha. Então, olha só, nós temos direitos hoje já percebidos, direitos de liberdade, nós temos direitos de igualdade e nós temos direitos de fraternidade. Os direitos de liberdade, eles são direitos de primeira dimensão ou geração. Os direitos de igualdade são direitos de segunda dimensão ou geração. E os de fraternidade, de terceira geração ou dimensão. Por que nós temos essas duas palavrinhas? Toda essa situação sobre a teoria das gerações ou dimensões de direitos, elas ganharam mais força da década de 1970 para cá. Então, olha só, a gente está falando de algo realmente acontecido do século passado, século XX, tá? E nós tivemos estudiosos, nós tivemos aí atuantes na área dos direitos humanos que buscaram categorizar essa situação. Eles disseram o seguinte, olha, a primeira palavrinha que apareceu foram as gerações, foi a palavra geração, tá? Depois nós tivemos aí estudiosos que disseram o seguinte, geração dá uma ideia para a gente de finitude, é como se nós tivéssemos uma data para começar e uma data para terminar, tá? E aí disseram que seria mais interessante substituirmos a palavra geração por dimensão, tá? Posteriormente, outros estudiosos, nós temos inclusive estudiosos aqui brasileiros, juristas, enfim, profissionais da área,
que enfatizaram que não tem essa finalidade de geração dentro deste teor de um início e um fim. Não é somente uma questão de um marco, é só uma situação de referência. Porque vocês vão perceber comigo que dos direitos que eu vou dizer e vou trazer aqui agora, eles vão ali se tocar, eles vão se mesclar, eles vão tangenciar um ao outro, um no outro, porque realmente nós não conseguimos colocar em prática situações isoladas, estanques, nós precisamos realmente sistematizar, tá? Então fiquem à vontade aí para poder utilizar gerações ou dimensões, eu prefiro aqui utilizar a palavra dimensão, tá certo? Então, mas fiquem à vontade. Então, nós temos os direitos de primeira dimensão, direitos de segunda dimensão e os direitos de terceira dimensão: liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, pessoal, é o seguinte, para a gente poder compreender um pouquinho mais a respeito, não é, dessas dimensões do direito, vamos aqui trazer para vocês alguns exemplos. Os direitos de primeira dimensão são os tidos direitos civis e políticos, certo? Nós temos os direitos de segunda dimensão vinculados à categoria dos direitos sociais. Olha que interessante, a gente está começando a entender onde que o nosso conteúdo do segundo bimestre ele se encontra, né, ou ele pode começar. E os direitos de terceira dimensão são os tidos direitos de fraternidade, que são os direitos difusos, tá certo? Então, olha só, nós temos uma situação de onde que saiu, Gustavo, essa expressão direitos civis e políticos que você disse agora, não é? E os direitos sociais? É o seguinte, nós vamos estudar isso com mais calma na semana que vem, quando a gente for analisar a Declaração de Direitos Humanos da ONU, a própria Organização das Nações Unidas e questões de cidadania global, tá bom? Mas o que eu posso dizer para vocês num primeiro momento, que os direitos civis e políticos são os ditos direitos de aplicabilidade imediata, são os direitos de liberdade. Vou dar para vocês alguns exemplos. É a questão do direito ao nascimento, é a questão do direito realmente de liberdade, estritamente aqui dito, de locomoção, de ir e vir. É uma situação aí no que tange a questão de liberdade, de você poder ter ali e conseguir uma propriedade, tá certo? É a questão de morte digna, são ditos e tidos como os direitos essenciais. Os demais, de uma certa forma, vêm para poder complementar esses que eu estou colocando agora. Nisso nasce depois aí os direitos de segunda dimensão, tá certo? Os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais, são direitos vinculados a situações de normas programáticas, de políticas públicas, muita situação voltada, inclusive, a questões trabalhistas, a situações que a Revolução Industrial trouxe ali uma percepção de necessidade, de inquietudes, a gente começou a colocar em prática por meio aí deste momento histórico, tá? E os tidos direitos de terceira dimensão são os direitos de fraternidade, hoje ali colocados como direitos difusos. Pessoal, direitos difusos, olha só que interessante, eu vou colocar aqui para vocês uma situação que nós temos uma lei no Brasil, que é o Código de Defesa do Consumidor, estou até aqui com ela aqui do lado, porque eu vou fazer uma leitura de um dispositivo, de um fragmento de um artigo para vocês, tá? Perdão. Por quê? Porque este fragmento de um artigo, ele conceitou o que vem a ser interesses ou direitos difusos, tá? Então, nós temos no Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Então, a gente tem aí uma situação de uma lei datada do ano de 1990, esta conceituação sobre direitos e interesses difusos. Anotem aí para que vocês possam procurar e depois já deixar registrado para vocês que não está aqui projetado, mas no artigo 81, aí quando vocês chegarem lá no artigo 81, vocês vão verificar que vai ter no cabeçalho a seguinte informação: a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo.
Peraí, Gustavo, não está muito dentro do que a gente está tratando aqui agora, não. Realmente, a gente precisa ir naquele fragmento. Lembra que eu falei que é um fragmento, uma parte do artigo 81, tá? E aí a gente vai encontrar esse fragmento no seu inciso primeiro. Olhem só, percebam aqui, escutem bem, para uma melhor compreensão, sobre os dizeres do inciso primeiro do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai dizer o seguinte para a gente: interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, e eu vou dizer para vocês, a conceituação foi tão boa que a gente está colocando essa conceituação e compreendendo para todas as situações, tá? Os transindividuais. Então, o que vem a ser aqui uma questão de interesse ou direito transindividual? E aí o inciso primeiro vai explicar, tá? De natureza indivisível, que sejam titulares pessoas indeterminadas e que estão ligadas por circunstâncias de fato. Então, o que vem a ser um direito ou interesse difuso? É uma situação o quê? É uma situação de você perceber que não conseguimos separar conjunto de pessoas com determinadas categorias ou classes ou é, identificações, porque todas as pessoas têm interesse em determinado objeto. Então é interessante entender qual que é esse objeto, que a gente consegue compreender o que vem a ser o interesse difuso. Tá? Vou dar para vocês aqui um exemplo. Olha, se eu acabei de fazer a leitura do artigo 81, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, a gente já subentende que consumo ou direitos ou interesses consumeristas ou consumeiristas, né, são sinônimos, são interesses e direitos difusos. Por quê? Porque você tem uma situação de que existem aí pessoas indeterminadas que estão conectadas com uma circunstância de fato. Qual que é essa circunstância de fato? Consumo, tá? Então, homens consomem, mulheres consomem, crianças e adolescentes consomem, né? Questão de faixa etária, você não vai separar, você não segrega pessoa alguma, todas as pessoas aí a priori consomem e têm direitos tidos aí por consumeristas. Olha um outro exemplo de direitos ou interesses difusos, direitos da criança e do adolescente, direitos dos idosos, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente não pode aí segregar, não pode separar. É uma situação realmente que está todo mundo junto e misturado. Então, se eu puder aqui, de uma certa forma, dizer quais são os direitos ou interesses difusos, tá? Mas não vale poder colocar na prova, não, é só para compreender, tá? São aqueles interesses em que as pessoas estão todas juntas e misturadas, tá certo? Então, é realmente algo que conecta todos nós. Pensem só comigo, meio ambiente, como é que a gente vai dizer, né, que meio ambiente não é algo que conecta todos e todas? Nós estamos no meio, nós estamos inseridos neste meio, tem como ser diferente, não é verdade? Então, a gente tem essa situação aí que faz com que a gente compreenda que realmente o meio ambiente ele traz essa possibilidade aí de uma exemplificação, uma concretização do que vem a ser interesse ou direito difuso, tá? Voltemos para a tela, olha aí. Então, direitos de terceira dimensão são os tidos direitos de fraternidade, direitos difusos, tá certo? Então, olha só, direitos de primeira dimensão ou geração, direitos de liberdade. Coloquei para vocês aí alguns exemplos, não é? Há realmente liberdade propriamente dita, direito de ir e vir, né? Questão de nascimento, de propriedade, moradia, morte digna, enfim, são os primeiros direitos que são essenciais. Depois, direitos de segunda dimensão, são os direitos sociais, e falaremos muito sobre eles no decorrer deste bimestre, não é? E direitos de terceira dimensão são os difusos. Se vocês forem me perguntar o seguinte, Gustavo, existe uma outra categorização ou mais dimensões. Esta aqui é a teoria clássica. Eu digo que por ela todas as outras começaram. Hoje nós já temos aí defensores de 5 dimensões, 7 dimensões. Mas olha, eu acredito para que a gente poder fazer uma ligação bem bacana, interessante com o que a gente tem aqui sobre o assunto em si, perdão, a gente faz essa conexão pela questão da liberdade, da igualdade e da fraternidade, ok? Bora seguir então aqui, pessoal. Eu trouxe para vocês o preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é interessante?
Geralmente, nós temos nas declarações ali um rol de artigos que vão trazer para a gente princípios e vão trazer orientações. Declaram os direitos, né? Olha só o nome, olha o valor semântico da palavra declaração. Ela declara, ela traz, ela coloca, põe, ela deixa posto aí a situação dos direitos. E nós temos um texto, um introito, que vem ali antes destes artigos, que vem a ser o preâmbulo. Então, olha só, aqui para hoje, na aula, nós falaremos sobre a figura e faremos a leitura do preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Semana que vem, nós teremos também a análise da Declaração de Direitos Humanos do ano de 1948 da ONU, e nós também buscaremos analisar aí o preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos de 1948. E daqui 2 aulas falaremos sobre cidadania e Constituição Federal. E também faremos a leitura e buscaremos compreender e contextualizar aqui o preâmbulo constitucional, tá? Até a Constituição Federal ela possui esse texto. Então, bora aqui para a leitura do preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma das coisas que eu quero deixar bem enfatizado para vocês aqui é que realmente era uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, gênero masculino. E vocês vão entender o porquê que eu enfatizei isso agora. Daqui umas 2 telas vocês vão entender melhor, tá? Então, olha só. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor em declaração solene os direitos naturais. Pessoal, eu vou parar aqui um pouco. O que é ser direito natural? Não é a primeira vez que nós falamos sobre direito natural ou direitos naturais aqui. Falamos sobre os direitos naturais quando ali da evolução do pensamento político, eu acredito que mais na parte 1, tá? Ali dos filósofos, cientistas políticos, a época da Grécia e Roma antigas, tá certo? Por quê? Porque os direitos naturais, os tidos direitos naturais, são os direitos essenciais da natureza humana. Todos nós, vocês, eu, possuímos esses direitos pelo simples fato de sermos humanos. É da natureza humana, é uma situação realmente, se eu puder aqui trazer um pouco de metodologia científica para essa nossa análise, não é uma questão realmente de acontecimentos, de fatos, experimentos, de tentativas, acertos, enfim, análise à exaustão dia após dia de milênios, não é? Então, olha só, o que eu posso dizer e trazer para vocês como direitos tidos por naturais? Direito ao nascimento, direito à morte digna, direito à liberdade, direito à moradia, alimentação, não é? São direitos tidos por essenciais, são naturais, tá certo? Então, olha só, voltando aqui mais uma vez para a leitura, não é? Então, direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os seus direitos e os seus deveres. Temos mais uma tela ainda com o preâmbulo, tá bom? A fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, a instituição política, sejam, por isso, mais respeitados, a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, parou aqui um pouco, olha a palavrinha aí, princípios, o que eu comentei com vocês? A declaração, ela traz um rol de princípios a serem seguidos, é uma das finalidades aqui. Então, olha só, a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Estão lembrados, estão lembradas que quando ali da evolução do pensamento político, Roma antiga, Grécia antiga, os pensadores que eu comentei há pouco, inclusive com vocês, falavam muito sobre essa questão de felicidade geral. Lembro ali de Aristóteles, por exemplo, não é? Então, temos aí essa situação também enfatizada aqui no preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Revolução Francesa. Então, olha só, por consequência, a Assembleia Nacional reconhece e declara, olha aí o termo declaração, não é? Na presença e sobre os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. E aí nós temos o rol dos 17 artigos, ok?
Então, assim, eu acredito que no primeiro momento a gente já consegue contextualizar, não é? Época da Revolução Francesa, 1789, toda a situação realmente é de uma preocupação, de uma percepção dos direitos naturais e de uma forma diferenciada, mais aguçada de colocar em prática esses direitos, não é? Então, faz com que a gente compreenda ali do surgimento deste diploma. Vocês estão lembrados que eu comentei com vocês, há umas 2 telas atrás, que a declaração realmente era voltada a uma questão de direitos do homem e do cidadão, gênero masculino, e olha, eu vou dizer para vocês, não eram todos os homens, não. Aqueles que possuíam um poder aquisitivo realmente interessante, relevante, importante para a política e o poder, tá certo? E aí o que aconteceu? Nós tivemos uma francesa que buscou contestar algumas situações. E ela disse para a gente o seguinte: olha, mulheres também têm direitos. Nós também não falaremos de cidadania somente para os homens, mas para as mulheres. E eu trago para vocês aqui um documento ao qual ele é realmente o ajuste da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para as mulheres, que é chamado, denominado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Quem era esta pessoa? Como está aí colocado para vocês, né? Primeiro tópico, Olympe de Gouges, uma francesa que buscou aí lutar pelos direitos das mulheres à época. E como resultado, vocês já, inclusive, fizeram a leitura, foi guilhotinada, tá? Ou seja, nós não tínhamos a compreensão de direitos iguais para homens e mulheres quando da Revolução Francesa. Daqui a pouco, nas próximas telas, vem aqui mais informações sobre o quê? Sobre um caminhar no tempo, para a gente poder compreender bem essa situação aí para com esta percepção de igualdade de direitos, tá certo? E para eu poder, de uma certa forma, contextualizar melhor, eu trouxe 2 tópicos que estão aqui nessa tela para vocês, e nós damos, inclusive, um salto no tempo, tá certo? Nós vamos para o ano de 1979 e para o ano de 1996. Então, nós saímos do século XVIII e vamos para o século XX, tá? Para a gente poder compreender aí algumas coisas. Como assim, Gustavo? Nós temos convenções. O que é uma convenção? Pessoal, convenção é uma espécie de tratado. Tratado é gênero. E nós temos várias categorias, várias espécies de tratado, depende do assunto. Geralmente, quando a gente lê convenção, este tratado versa sobre direitos humanos, ok? Então, compreendam num primeiro momento essa situação que a gente caminha bem. Então, geralmente, uma convenção, ela versa sobre direitos humanos, tá? E eu trouxe essas 2 convenções para vocês para justamente dizer quais são as grandes convenções ou os grandes tratados da atualidade que buscam aí garantir direito às mulheres. Pensem só, mulheres e homens aqui, né, que estão me acompanhando, nós precisamos de um documento para poder dizer que somos iguais, né, mulheres e homens. A que ponto chegamos, não é? Mas vamos que vamos, é o que é necessário. E eu trouxe então aqui o seguinte: a primeira convenção é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, datada do ano de 1979. Salvo engano, o Brasil ele se vinculou a essa convenção em 1980, tá? Pessoal, essa convenção é uma convenção que possui o maior número de reservas de todos os tratados existentes no planeta. O que é uma reserva? Pessoal, reserva vem a ser uma ressalva, vem a ser uma situação de uma possibilidade de um Estado aderindo a este tratado, não aderir à sua integralidade. Sabe o que significa? Que um Estado, quando ele se vincula a um tratado, ele pode analisar o teor de todos os artigos e dizer se vai ter um ou outro que ele não vai colocar em prática. Isso é reserva. Tá? Então, são ressalvas feitas pelos estados. E essa situação ela é aceita. Tá? Nós só não teremos reservas em tratados que proíbem expressamente as tais reservas. Tá? Não é o caso da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Ela permite. E aí vocês vão se questionar, mas caramba, como assim permite? Né?
Doutrinadores estudiosos de direitos humanos, eles enfatizam o seguinte, que antes um Estado vinculado a um tratado, mas não cumprindo este tratado em sua integralidade, do que não estar vinculado e não estar ali respeitando o artigo ou teor algum dele, né? O Brasil mesmo, quando ele se vinculou a esta convenção, ele fez reserva. E sabe o que foi a reserva feita? Reserva no que diz respeito à questão da capacidade plena da mulher casada. O que significa? Pessoal, à época, como eu disse para vocês, salvo engano, o vínculo do Brasil se deu ali no início dos anos 1980, nós tínhamos aí a vigência do Código Civil de 1916 no Brasil, e nós tínhamos dispositivos sobre a questão da relativização da capacidade da mulher casada. Significa o que isso? Significa que ela precisava de autorização do marido para algumas situações. E aí, como essa convenção, ela trazia, ela traz a informação de que as mulheres possuem plena capacidade, meu Deus, né? Olha só, né? Mulheres aqui que estão nos assistindo, homens também, não é? E aí o Brasil, ele fez reserva, ele disse, não, opa, essas situações aqui nós não vamos colocar em prática, tá? Mas logo, logo o Brasil, ele já quebrou essas reservas e já aderiu à integralidade, não durou muito tempo essa situação, tá? Eu trouxe também para vocês aqui uma convenção chamada Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, datada do ano de 1996. Esta convenção também é conhecida como Convenção de Belém do Pará. Tá? Por quê? Porque ela foi assinada, no primeiro momento, pelos estados interessados na cidade de Belém do Pará. Então, geralmente, os tratados, as convenções, elas podem, né, receber aí os nomes das cidades onde nós tivemos as primeiras assinaturas, os primeiros que ingressaram. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que depois, mais estados podem entrar, tá? Quando a gente fala que estados são os países, não é? Eles podem entrar. Então, aqui eu busquei colocar para vocês informações sobre como esse caminhar no tempo em relação à situação da percepção dos direitos dos homens e das mulheres, né? Pelo menos um pequeno fragmento, uma pequena análise aqui, como nós temos na atualidade. São dois grandes tratados, são duas grandes convenções, né? Uma global e uma mais com uma situação de uma competência nas Américas, que é a questão da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, certo? Sigamos aqui, pessoal. Um ponto interessante, eu até comentei com vocês na nossa revisão sobre esta obra, A Invenção dos Direitos Humanos, de Lynn Hunt. A Lynn Hunt é uma historiadora. Lynn Hunt, ela buscou fazer uma análise muito interessante sobre essa questão da evolução da percepção dos direitos humanos no planeta. Bem, se eu puder aqui me atrever a dar a vocês um conceito de direitos humanos, eu posso dizer que é um conjunto de direitos que tem por finalidade garantir dignidade humana. Eu acredito que com isso a gente consegue compreender bem, não é? E pensem comigo aí pelo esse fio condutor que eu fiz da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, posteriormente ali por Olympe de Gouges, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e as duas convenções do século XX, que cuidam aí da situação dos direitos das mulheres, não é? É realmente assim, uma preocupação dele em Hunt fazer o que? Demonstrar em seus relatos essa evolução da percepção de direitos humanos. E eu deixei separado aqui para vocês duas situações, tá? Estão vendo que aí tem dois tópicos abaixo do nome da Lynn Hunt, né? O primeiro tópico vem a ser o título do primeiro capítulo, Torrentes de Emoções, lendo romances e imaginando a igualdade. Eu me lembro que nós conversamos sobre isso na revisão, não é? Ali da percepção de Rousseau. Por que eu estou falando de Rousseau? Porque ele já vai entrar aqui agora na parada, né? Sobre as situações aí de direitos de homens, de mulheres, enfim, de toda essa preocupação de gêneros em relação à participação aí da vida no Estado, né, das pessoas. E Lynn Hunt diz o seguinte, que pelo que vocês compreenderam ali do subtítulo do capítulo 1, não é? Lendo romances e imaginando a igualdade. Rousseau, ele foi autor de um romance, olha só, chamado Júlia, ou também conhecido por Nova Heloísa, né? Rousseau, autor aí do Contrato Social, e a gente até comentou sobre a época ali da evolução do pensamento político, da figura dos
dos contratualistas, entrou Rousseau, para a gente poder analisar, não é? Mas ele também escrevia romances. E olha só, por que, Gustavo, que a gente consegue entender que os direitos humanos foram mais conhecidos e propagados, ou a percepção de direitos humanos, ela se tornou mais latente pela leitura de romances? Porque, pelo que sabemos, a questão dos romances, eles trazem para a gente aí histórias de sofrimento, né? Histórias aí que não são somente flores, na verdade, né? E essa questão de violação de direitos realmente traz, por tabela, a questão de sofrimento. E a percepção disso tudo aguçou mais ainda, né, nas pessoas da época, a questão dos direitos humanos. Por quê? Porque as pessoas acabavam projetando essa história fictícia, né, ou buscando encaixar pela leitura, né, situações que estavam acontecendo com suas irmãs, suas filhas, com suas mães, às vezes com as próprias pessoas que estavam lendo. Então, Lynn Hunt, ela defende essa situação de que os romances trouxeram para a gente aí uma questão de melhor compreensão sobre os direitos humanos, tá certo? Bem, enfim, para poder aqui, de uma certa forma, caminhar com vocês para o final dessa análise de cidadania, né, e a época da Revolução Francesa, e eu comentei com vocês, inclusive, que a Revolução Francesa, ela se inspirou, inclusive, ali, na movimentação da independência das colônias norte-americanas. Eu fecho, no primeiro momento, com vocês aqui, com o pensamento de Thomas Jefferson, aí datado do ano de 1776. Olha só o que ele traz para a gente. Consideramos essas verdades autoevidentes. Tá? O que nós podemos entender aí por uma situação de uma verdade autoevidente? É a própria questão dos direitos humanos, a própria situação da cidadania como um todo, né? Uma cidadania no sentido aberto. Tá? Daqui 2 aulas falaremos muito sobre essa questão do teor da cidadania, né? A questão da compreensão lato sensu, stricto sensu da cidadania. Mas, no primeiro momento, compreendamos aqui cidadania vinculada aí aos direitos tidos aí por naturais, essenciais, e a própria questão da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos, tá? Então, Thomas Jefferson coloca a seguinte situação: consideramos essas verdades autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Olha só, já em 1776 falávamos sobre o direito à felicidade, né? Já ouviram falar sobre essa expressão aí tão em voga nos últimos tempos, não é? Então, Thomas Jefferson já trazia para a gente esta situação. Pessoal, então olha só, o que teríamos para o momento, para a nossa aula de hoje seria isso. Já vou aqui fechando aqui a projeção dessa tela. Deixa eu só encontrar aqui. Parar a apresentação. Pronto, cá estamos, não é? Então, a gente tem, para conteúdo para a nossa próxima aula, né, a situação aí da análise da Declaração dos Direitos Humanos do ano de 1948. Então, olha só, a gente sai de 1789 e a gente está caminhando para 1948. A gente poder compreender melhor situações de cidadania no plano global, aí por parte da Organização das Nações Unidas, ok? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.